Boa noite, igreja, boa noite a todos. Como vocês estão? Ei, Pri, como vai, Pri? Beleza? E aí, vamos. Fala, Sumã, tudo bom? Oi, Lu, tudo beleza? Estamos animados aqui para encontrar vocês, né? Dá saudade, não dá? A gente não ter a oportunidade de encontrar pessoalmente, né? Dá muita saudade. Já tô doido para ter um encontro lá na igreja, um culto, né? Essa terceira semana e a gente começa a sentir, né? Esse distanciamento da família também, né? Da igreja, do trabalho. É bem difícil, né? Eu queria nessa live aqui falar um pouquinho para todos nós sobre o jejum, né? O papel da igreja na intercessão, né, do nosso país, na intercessão contra esta praga, na intercessão para a proteção das nossas famílias. O que eu escuto muito são muitas pessoas falando, né, como é que eu protejo minha casa, como é que eu protejo, né, além, lógico, de todas as questões médicas, né, que eu acho que dispensa falar aqui. Nós queremos falar aqui sobre o papel da igreja, né? E eu acho que a igreja tem um papel assim fortíssimo, né? E tanto é que o próprio Bolsonaro, né, sem querer falar sobre política aqui, mas falando sobre a autoridade, que é o nosso presidente, ele solicitou esse chamado, né, para fazer esse jejum no domingo. Eu acho que ele, como autoridade, ele com certeza está sendo usado aí por Deus para chamar a gente para a igreja, né? Chamar a igreja para fazer esse jejum e esse movimento de intercessão. Queria conversar rapidamente sobre alguns textos que embasam, né, o jejum, né? O que é o jejum, né? O jejum é se abster de comida. Esse é o jejum normal, abster-se de comida, né? E normalmente bebe-se água e abstém-se de comida. E por que as pessoas jejuavam? Essa é uma prática, né, dos judeus, e essa é uma prática cristã. Jesus nos ensinou a jejuar. O jejum não é uma coisa do Velho Testamento. O jejum é algo do Novo Testamento. É um ensinamento de Jesus para os cristãos, de Jesus para a igreja. Eu queria ler um versículo aqui, Mateus 6,16. Mateus 6,16 fala assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, tristes, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Aqui nós temos o próprio Jesus falando sobre a prática do jejum, e ele está falando que os hipócritas, aqueles que estão fazendo teatro com a fé, né? São pessoas teatrais, que elas aparentam ser cristãos, mas não o são. E eles usam o jejum como uma ferramenta para atrair a atenção dos homens. Usam o jejum para atrair a atenção dos homens, provavelmente alguma autoridade espiritual, alguma coisa. Mas Jesus está falando aqui que o jejum não é para os homens, o jejum é para Deus e é em secreto. Ou seja, que Deus
Jesus, né, falando, ele espera que nós jejuemos e que existe uma recompensa no jejum. É muito bom e muito importante a gente olhar isso, né? Mateus 6,16 fala que existe uma recompensa. E aí eu te pergunto, né? Como que funcionam essas recompensas? Eu estava ouvindo uma mensagem agora há pouco e aí essa mensagem falava o seguinte: se eu plantar, eu colho, certo? Mas quem me garante que a colheita será boa, ou será compensadora, ou será? Não depende de mim. O meu papel é plantar. Colher é fato. Mas se a colheita vai ser boa, média ou excelente, não depende de mim. O jejum, ele não é uma ferramenta de negociação com Deus. Você jejua para Deus, né? Mas você não negocia com Deus. A colheita é de Deus, né? Ou seja, não é uma negociação para se atingir um determinado resultado. Um jejum é algo que é para mudar o nosso coração. Nós vamos ver aqui. Há na Bíblia a promessa de autoridade. Em Mateus 17, 21, fala que há determinadas autoridades que só serão atingidas espiritualmente com o jejum. Os discípulos estão conversando com Jesus e ele fala: esta casta, uma casta de demônios, não se expele senão por meio de oração e jejum. Percebe então que existe algo espiritual no jejum. Então não é algo físico, não é um jejum, regime, é algo espiritual, é algo que traz resultados espirituais, né? Em Tessalonicenses fala aqui, né, que o jejum ele anda junto com a oração. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, né? Daniel orou e jejuou para interceder pela nação, né? Então ele orou e jejuou. O Senhor Jesus nos manda orar. Oração faz parte do nosso relacionamento com Deus. A oração é o canal que Deus usa para abençoar, para exercer a sua vontade, o seu poder na vida dos cristãos, na vida da nação, né? É algo tão bonito, né? E eu vejo algo se repetindo aqui, porque Daniel jejuou e orou pela nação, pelo restabelecer da nação, e agora nós temos a oportunidade de jejuar e orar para o restabelecimento da nação brasileira, né? E olha que veio da nossa autoridade, autoridade governamental, né? Pedindo esse jejum. Então eu entendo que existe algo espiritual dentro desse momento que nós estamos vivendo. Eu acho que existe algo que nós devemos nos unir com a igreja, nos unir com o corpo de Cristo e, de fato, fazer parte desse jejum e, logicamente, orar, arrependermos dos nossos pecados, arrependermos do pecado alheio, do pecado do nosso governo, do pecado do nosso povo, né? Arrependermos da nossa cultura, que cada dia está mais distante de Deus, arrependermos de estarmos tão voltados para o conforto, para o nosso trabalho, para o dinheiro e nada para Deus. Então nós percebemos que é momento de arrependimento, é momento de oração e é momento de jejum. John Piper fala uma coisa muito profunda e muito grande. Ele fala o seguinte: você não saberá para que serve a oração até entender que a vida é uma guerra. Já pensou? A vida é uma guerra. E você não saberá para que serve a oração até que você entenda isso, né? Se você lê, né,
Efésios 6, você vai entender o que eu estou te falando. O que o John Piper quis dizer. Mais um ensinamento, né? Jesus jejuou. Nós percebemos que o nosso modelo, o nosso mestre jejuou. E ele jejuou 40 dias no deserto, né? Antes ali de iniciar o seu ministério, ele jejuou, ele conectou-se com Deus ali para receber a direção de Deus, a unção de Deus, né? Então, nós percebemos também que a igreja primitiva jejuava. A igreja primitiva jejuava e orava. Atos 13, versículo 1 e 2 diz o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão e etc. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse: separai agora Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado. Quer dizer que o jejum faz parte também de buscar a vontade de Deus, a revelação de Deus. Nós queremos saber qual que é a vontade de Deus, qual que é a revelação de Deus. Então, nós precisamos entender isso. Amém? Tá todo mundo ouvindo aí? Vocês estão ouvindo bem? Dá um oi aí. Que bom. É bom ouvir de vocês aí. Então nós estamos falando que Jesus jejuou e a igreja primitiva jejuou. E nós queremos entender, gente, que então nós temos um chamado. Esse chamado é para você, é para mim, e nós precisamos aceitar esse chamado de Deus e entrar hoje, né, em jejum e permanecer em jejum amanhã. E eu vou falar um pouco sobre a prática para que nós possamos, junto com a igreja, interceder pela nossa nação, interceder pela nossa igreja, interceder pela nossa cidade, pela nossa família, por nós mesmos, né? Então, o que é o jejum, gente? O jejum é a prática de mortificação da carne, né? Jesus disse: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se nós vamos de fato seguir a Jesus, nós vamos praticar o jejum. Nós vamos praticar o jejum, porque o jejum é algo que agrada o coração de Deus. O domínio próprio, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo nos deu um espírito de equilíbrio, né? O jejum é uma maneira de você quebrar todo o domínio da carne. Você dizer para a carne: quem manda aqui sou eu, né? Eu que sou cheio do Espírito Santo. E eu posso falar a palavra de que Jesus disse. Qual a comida eu tenho para comer? A minha comida é a palavra de Deus. A minha comida é a palavra de Deus. Eu sou plenamente satisfeito com a revelação que Deus tem para mim. Amém? Então nós falamos sobre o jejum sendo uma mortificação da carne, o jejum sendo a gente colocando em prática o domínio do Espírito Santo, né? A sujeição da carne. Só um conto interessante, né? Há muito tempo atrás, um dos meus amigos cristãos falou sobre uma guerra da carne e do espírito. Em Gálatas fala que há uma guerra interna à nossa natureza, da carne e do espírito o tempo todo, falando para a gente ceder. A carne fala: cede, abre mão. Amanhã não, gente, tem nada disso não, isso é muita espiritualidade, não tem nada de jejum não, vamos comer, vamos aproveitar. E o Espírito fala: não, é hora de jejuar, é hora de interceder, é hora de orar. Então, quem vai ganhar, a carne ou o Espírito? E aí há um conto, né, que existiam 2 cachorros, e esses cachorros, um era do mal e o outro era do bem. E aí eles brigavam muito.
E aí foi perguntado qual o cachorro que no final vai ganhar. Aí o dono do cachorro falou assim: o cachorro que eu alimentar melhor. Então você precisa alimentar mais o seu espírito para que ele vença a guerra da carne, né? A guerra da carne, a guerra da carnalidade, da fome, da mentalidade de fracasso, né? Eu não consigo jejuar, é difícil demais. Essa guerra você vai vencer alimentando o espírito, vendo o exemplo de Jesus nas nossas vidas. Então, gente, a pergunta é: o jejum muda a Deus, né? A resposta é não, o jejum não muda a Deus. O jejum muda a nós mesmos, porque Deus não vai nos amar mais ou menos por causa de um jejum. As promessas de Deus não vão mudar por causa do jejum. O que vai acontecer? Nós vamos nos conectar com Deus. Nós vamos nos tornar sensíveis à voz do Espírito. Nós vamos subjugar a carne e dizer para Deus que nós estamos sensíveis à voz do Espírito. Ou seja, o jejum nos empurra na direção de Deus. O jejum é uma boa prática que nós precisamos praticar. Rapidamente, quais os tipos de jejum que são vistos na Bíblia? O tipo mais comum é o tipo de jejum normal, que é abdicar da comida, 100% da comida, e deixar beber água somente. Esse é o jejum normal. Existe o jejum absoluto, que é abdicar de água e comida. Esse não é um jejum indicado por nós aqui, porque ele é raro e é um jejum que tem algum comprometimento físico. Então não te sugiro você não começar com o jejum absoluto. E tem o jejum parcial, que é o mais famoso, que é o jejum de Daniel, né? Daniel comeu só legumes e água. Então, Daniel fez um jejum parcial. Então, o que nós vamos sugerir para a nossa igreja? Um jejum jejum normal, né? De abdicar da comida. Eu aqui decidi, né? Que vou abdicar 24 horas, então eu acabei de jantar e eu só vou comer de novo no jantar de amanhã, 24 horas só com água. A minha sugestão é que você faça o mesmo. Se você não conseguir, se você não tiver acostumado e quiser fazer um jejum apenas, por exemplo, do café da manhã, e você começa a almoçar o seu dia, você vai se alimentar no almoço, é também uma boa sugestão para quem está começando, né? Para quem consegue mais, pode ser mais, ou aqueles que estão mais fracos, debilitados, tem algum problema médico, você precisa fazer um jejum parcial. Aí pode ser o jejum de Daniel, por exemplo, que é legumes e águas, né? A Bíblia nos ensina que tanto o jejum parcial quanto o jejum normal, né, que é abdicar de comida, ele faz bem para o corpo, né? Nós temos aí até a Júnia aí, ó, que é nutricionista, né? Ela sabe que o jejum ele faz bem para o corpo. Pode beber água? Pode. O jejum normal é com muita água. A gente bebe muita água, né? Eu indico quem estiver jejuando normalmente, que é se abdicar de 100% da comida, que beba muita água, se hidrate bastante, né? E combine, né? Como eu falei, o jejum com a oração. Então, tem alguma pergunta aí, gente? Não, então a Cristina está lembrando aqui, né? Quem não está acostumado com o jejum vai ter uma baixa de glicose, né? Vai ter uma baixa. Então, essa baixa, se você fizer um exercício de alta intensidade, quer dizer, e não estiver acostumado a fazer em jejum, você pode sentir tonteira e talvez até assim, sentir fraqueza, né? Então, o indicado para aqueles que estão jejuando
é que não faça o exercício de alta intensidade, a não ser que você seja acostumado. Eu, por exemplo, costumo fazer exercícios em jejum de manhã e tenho um certo controle ali, já estou mais acostumado. Quando o negócio está ficando bem intenso, eu sinto que eu tenho que baixar, né, um pouquinho a intensidade do exercício para não ter problema, né? É isso aí. O que vocês acham, gente? Alguma outra pergunta? Eu acho que o ponto crucial, né, como eu disse, é que o Senhor Jesus nos chama para interceder pela nação, né? Assim como Daniel, assim como os discípulos da igreja primitiva. E o jejum é uma maneira que Deus nos deu de mortificar a carne, conectar com Deus e fazer essa vontade de Deus através da oração. Queria agradecer a todos, né? Queria te falar que vocês são bênção e vocês são chamados para interceder. Tô vendo aqui mais uma pergunta, né? Teremos horário em comum para oração? Vamos orar. Vamos colocar assim um horário amanhã. Que tal 9 horas? 9 horas, você acha que todo mundo já acordou? No Instagram? A gente pode orar né, em nossas casas. Eu não sei se daria para conectar todo mundo no Instagram, né? Mas vamos colocar 9 horas uma oração de todos, né? E a entrega do jejum será na hora do culto. Boa, Pâmela, eu acho que é por aí. Na hora do culto, né? A gente vai ter a palavra às 19 horas, aí a gente vai entregar o jejum. Um ótimo horário. É isso aí. Eu acho que é com jejum que a gente vai mudar o que está acontecendo, né? Bacana demais, muito bom mesmo. Tô feliz porque nós vamos jejuar junto. Gente, vai ficar salvo aí no Stories. Então, quem não pegou tudo, volta e escuta de novo. A gente matou aí muitas dúvidas e deixamos bem claro aí a direção para o jejum. Deus abençoe. Um grande abraço.